Fala, galera! Estamos de volta com mais um Afoitos e Apaixonados. Porque agora o Afoitos é apaixonante. É. Essa temporada é junto com a Júlia, minha parceira, que aceitou fazer essa temporada junto comigo. E ela vai trazer mais um convidado especial. E, no caso, uma convidada, né? Você tá amando, né, Sérgio? Você Eu tá tendo tô. umas aulas aqui. Cada episódio ele sai assim, meu Deus, como Não, eu eu tô sabia aprendendo. disso. Hoje você vai ter, acho que talvez, uma das melhores aulas da temporada. Porque a gente tá aqui com uma mulher que ela fala especificamente para homens. Ela é especialista em comportamento humano dos homens. Vou sair lapidado hoje. Vai sair lapidado. Hoje você vai sair daqui brilhando. Muito bom. A gente tá aqui com a Mari Vabo, mestre em biologia, especialista em comportamento e fundadora da Academia Dominante. Nossa convidada conta com mais de 700 mil seguidores nas redes sociais e ela é considerada a maior especialista do Brasil em relacionamentos para homens e revela os segredos ocultos das mulheres e que, de fato, passam na cabeça delas. Olha isso! Adorei. Exato. Hoje a Afoitos Apaixonados recebe todo o talento da Mariana Vabo. Mari, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Já tava doida pra bater um papo com você, eu acompanho você nas redes, eu vi o seu Eu também já conteúdo. te dar uma namorada, assim, olha que gostei dessa moça. Eu gosto da sua forma de pensar, porque você é prática e ao mesmo tempo você consegue se conectar com as mulheres também, não fazendo aquele negócio de separar o homem da mulher, entendeu? Que a gente detesta isso, a gente fala muito sobre isso aqui, Nossa, que não tem essa questão da competição. Eu tenho essa linha. Eu falo que assim, ó, se eu tiver que dar esporro na mulher, eu vou dar um esporro. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Mas se o homem chegar fazendo merda, eu vou falar também. Exatamente. Então, É isso aí. Porque essa coisa de criar essa divisão é o pior caminho que a gente pode É o seguir. que atrapalha tudo. É o que atrapalha. Que aí vira um joguinho, Porque vira uma briga de ego. como se alguém fosse melhor do que alguém na história, né? Exato. E não existe isso. É verdade. Mas, gente, obrigada pelo convite. Parabéns pela temporada dos relacionamentos. É. Todo mundo se relaciona, né? Então, Verdade. todo mundo gosta de falar sobre Todo relacionamento. mundo quer estar apaixonado, né, Mari? Quem não tá, quer tá. E quem diz que não quer, é porque tá frustrado. É É porque tá sofrendo. Esse aqui, quando eu vim gravar com ele o episódio, foi até quando ele quis me convidar, ele tava sofrendo, por amor. Tava. Eu falei, eu acho que você me chamou pra fazer uma terapia de graça. Claro. Aí ele saiu, depois o homem tá apaixonado, tá voando. Ô, glória a Né? Deus. Leve, Quis livre, até gravar uma solto. temporada só sobre isso. Exato. Serginho Não tá agora é útil homem ou agradável, apaixonado. né, Sérgio? Útil, agradável e me tornar um homem melhor. Ai, que Um bonito. homem dominante. Um homem dominante. É. Eu acho que dominante eu já sou, mas eu acho que eu posso ser melhor, Todos nós. né? Melhor. Todos nós. Ô, Mari, Obrigada me pelo explica convite, uma Mari. coisa assim que eu fiquei curiosa. Quando você começou a trabalhar você trabalhou com comportamento humano, por que você caiu pro lado dos homens? Porque é normal, eu trabalho com isso, mas eu caio muito pro lado das mulheres, mas por uma veia, eu tenho vontade mesmo de mudar a forma como elas se comportam, como elas pensam. Acabo atendendo homens porque as pessoas se identificam com o conteúdo, mas não é o meu forte, não é a minha veia. Por que você escolheu trabalhar com homens? É engraçado que você me fez uma pergunta levemente diferente do que todo mundo faz, porque as pessoas costumam associar, entender que o biólogo ele também fala sobre ser humano, né? As Sim. pessoas acham que o biólogo só fala de bichinho e plantinha. E todo mundo me pergunta, mas Mari, como que você saiu da biologia para Não, falar de comportamento, relacionamento? Exato, eu já trabalhava com comportamento animal, que muito se extrapola do mundo animal pro mundo humano, né? Pro comportamento humano. Mas aí como é que eu fui parar nos homens? Vou te responder isso agora. No período em que eu migrei para estudar o comportamento humano e me aprofundar nisso, eu comecei a me questionar algumas coisas que aconteciam comigo. Como a grande maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, geralmente começam com uma pergunta pessoal, né? Mas nas relações que você tava, que você vivia? Sim. O que eu percebia? Ju, eu tinha lá minhas características positivas, o que eu diz que uma mulher tem que ter para que um homem goste dela. Eu era bonita, eu já fui fisiculturista, então, poxa, Olha que sarada legal. e tal. Tinha minha profissão, tinha boas relações, né, sociais. Network, sim. Então, assim, eu tive boas oportunidades com bons homens. Homens que têm aquelas características que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher goste dele. Cara bonito, homens com status, homens bem-sucedidos, inclusive atletas. Enfim, tinham tudo. E eu até escutava das amigas e dos familiares aquela coisa assim... Nossa, larga de ser boba, olha o partidão que tu tá perdendo. Mas eu não quero ficar com esse cara. Então, assim, eu tinha uma sensação de que parecia que mesmo que esses homens tivessem todos esses atributos, ainda assim não era o que eu de fato queria pra ter um relacionamento duradouro, pra pensar, caraca, eu quero casar com esse cara. Isso não passava na minha cabeça. E aí eu comecei a me questionar, por que não?
já que eles têm todos os atributos necessários. Porque eles não tinham comportamento. Aí, não, até tinham alguns comportamentos visivelmente práticos, né? Que eram legais, um homem, de uma certa forma, provedor, protetor e tal. Mas, ainda assim, parecia que o negócio não ficava bem amarrado. E aí, eu comecei a estudar o porquê disso. E aí, nesse mesmo período em que eu comecei a me aprofundar nessas questões, eu também conheci o meu marido, né? Obviamente, naquela época, nós solteiros, a gente se conheceu. E aí eu comecei a mapear o padrão de comportamento não só dele, mas também dos homens de maior sucesso no mundo, dos homens mais bem-sucedidos, que têm família, que nas suas bibliografias, inclusive, dão muito crédito ao seu sucesso pessoal, ao fato de ter uma esposa ao lado. E eu comecei a entender que existia um padrão por trás, que a nossa sociedade está muito agarrada em estereótipos, né? O homem ele tem que ser alto, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter o padrão de corpo assim, assim, assado, a mulher também. Só que são estereótipos, é a casca, né? Mas o que de fato uma mulher quer? Será que são esses estereótipos mesmo? Então, é até um questionamento que eu comecei a levantar é que todo homem já viu um cara pior do que ele, com uma mulher linda, gente boa, que ele não consegue. Ou até com a mulher dele. Que ele não consegue. Ou até pegando a mulher dele. O cara é muito melhor do que o cara. E aí, tipo assim, o cara é pior do que eu, nessas características, nesses atributos, ele consegue ou não? Que deveria por quê? ser... E aí eu trago um exemplo muito, muito prático do que eu mapeei, de fato, nessa época. Que, por exemplo, a grande maioria das mulheres falam que prefere um homem alto. Não, eu só gosto de homem alto. Gosto de um cara maior do que eu, não sei o quê. Mas se ela conhece um cara alto, e esse cara é um frouxo, um bunda mole, e ela conhece um cara baixinho, mas que se garante, ela não vai pensar 2 vezes em largar o alto frouxo pra ficar com o baixinho que se garante. Normalmente acontece isso comigo. Porque o que está por trás... Ela levantou a bola pra você chutar, né, Sérgio? Muito obrigado, muito obrigado. Porque no final das contas, o que a mulher quer quando ela diz que quer um homem alto, não é um homem alto pelo estereótipo, e sim se sentir segura ao lado desse homem. Porque a altura é um estereótipo de segurança, mas isso não dá a segurança de fato, não garante nada. Sim, né? A segurança é a atitude então, dele, o eu comecei a perceber e eu sempre tive muitos amigos homens. Então, além de ter essas oportunidades com homens com esses estereótipos e perceber que aquilo não adiantava, eu percebi que eles não faziam eu me sentir da forma que eu buscava. E aí eu mapeei algumas buscas, os que eu chamo de desejos ocultos das mulheres. A segurança é uma delas, como eu trouxe nesse exemplo da altura. Por quê? Eu comecei a ter uma visão de empatia com os homens. Eu falei assim, caramba, eu tenho um monte de amigo que é 10. Os caras são gente boa, mas são travados com mulher. Por quê? Porque se apegam a esses estereótipos e por, às vezes, ele não ter aquelas características, se gera uma insegurança e o cara cria ali uma crença limitante que impede ele de agir. De fato, investir numa mulher que ele quer, de chegar na mulher que ele tá afim. Por quê? Poxa, eu não tenho altura. Eu não tenho o dinheiro, eu não tenho o carro, ou eu não tenho o tal padrão. Porque ele não sabe que ele pode fazer a mulher se sentir de outras formas. A mulher se sentir bem ao lado dele de outras formas que não são esses estereótipos. E aí esse homem acaba ficando aquele revoltado que fala, porque a mulher só gosta de dinheiro, de beleza, de não sei o que, tudo vagabunda. Aí começa a ficar o revoltado ao invés de entender. Porque ele retroalimenta o que ele acredita, né? Exato. Ele confirma a crença dele. Ao não agir, ao acreditar que se mulher só gosta de dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai tentar comprar a mulher. Ele vai tentar ostentar de uma forma, vai tentar dar presentes antes da hora, presentes caros pra mulher que ele acabou de conhecer, porque é uma forma dele tentar fazer que essa mulher fique com ele, porque ele acredita que a mulher só gosta de dinheiro, interesseira. Aí o que acontece? Nessa ele só atrai interesseira, porque aquilo que a gente oferece pro mundo é o que a gente vai ter. Exatamente, né? O que você Mas demonstra... eu tive 3 fases. De verdade, eu tive 3 fases. Moleque, eu era muito afoito, muito corajoso, muito destemido e tal. Depois chega a fase que, né, o dinheiro interfere, que é o cara bem-sucedido e tal. Eu acho que a posição financeira para o homem é muito E eu vim de uma família humilde. E hoje eu estou na fase de plenitude, que é muito mais, eu sei quem eu sou, e não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver e tal. Tem a ver com o cara que eu me formei, que eu me tornei, né, com a experiência. E aí eu me coloco numa posição diferente. Mas eu já passei pela fase de, tipo, eu sou foda. Inseguro com... Depois me senti inseguro e hoje um cara que tenho
sei quem eu sou e tá tudo certo. Que é bem o trabalho da Mari. Ela faz o caminho pra esse cara que tá se sentindo inseguro, pra ele entender quais são os potenciais dele e levar isso, entendeu? É. Falar assim, cara, tu não é só isso aqui. Tu não precisa ser o revoltado, tu não precisa comprar a mulher. Exato. Tu pode ser isso, Exato. isso, Não, desenvolver eu isso. mostro, aí eu mapeei o que são os desejos ocultos das mulheres e as formas que você pode saciar esses desejos das mulheres e não se prender nesses estereótipos que criam essas crenças e geram inseguranças nos homens. E eu falei assim, caraca, os caras precisam saber disso. Porque o que eu conheço de homem que é gente boa, que merecia ter uma boa mulher, mas está agarrado nesses estereótipos, não era pouca coisa. E aí eu comecei a levar isso pro digital, de fato, né? Porque antes eu trabalhava com a biologia, com comportamento na academia, né? Você nunca tinha trabalhado com atendimentos fora do digital, então você começou com Não, essa questão sim, do... até sim. Mas massivamente foi quando a gente levou sim. pro digital. E Mari, Muito tem legal. algum padrão que você acha que a mulher... alguma coisa padrão que toda mulher deseja, além de segurança? Porque segurança é uma coisa padrão. Alguma coisa que você vê assim, cara, toda mulher acaba no final desejando ou deixando alguém, deixando um homem pra trás porque ela não sente isso. Além da segurança. Total. Eu mapeei que existem 12 desejos ocultos que as mulheres têm. Só que, dependendo da fase em que a mulher está, ela vai ter mais um desejo do que o outro. Alguns vão estar mais aflorados do que outros. Portanto, eu digo que existem 4 desejos universais que todas as mulheres têm a todo tempo. E que se o homem souber saciar esses desejos, ele consegue que essa mulher, de fato, fique apaixonada por ele, corra atrás dele. E não ele correndo atrás da mulher, insistindo. Sérgio nem que é pisca agora, Mari. Que é a tô grande, aqui, que é a tô grande aqui. saga dos homens que têm problemas de seus relacionamentos. Ele vive correndo atrás de mulher, ele não aguenta mais ficar ali, né? Parecendo um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ele não aguenta mais isso. Então, dentro desses 4 desejos, a gente já falou da segurança. Eu vou falar um que ele é pouco citado, mas que, assim, toda mulher tem. E ele é uma grande chave, eu diria assim. Eu vou falar principalmente, mas ele é muito usado no momento de atração. Ou seja, no início ali do relacionamento. E não que isso não vá acontecer depois num relacionamento mais duradouro também, tá? Mas ele vai acontecer de outras formas. Que é a curiosidade. O desejo da curiosidade. O que é o desejo da curiosidade? É um instinto. É uma necessidade de querer ir para a próxima etapa, de querer descobrir o novo, o desconhecido. Essa ânsia de quem é você? O que você pode me proporcionar? O que nós podemos vir a viver juntos? Essa ânsia de ir para a próxima etapa, ela está presente em todas as mulheres. Acho Mulher que é porque a mulher tem curioso. muita expectativa também, né? A gente conhece uma pessoa, a gente já vai criando uma história ali, pensando A mulher, como seria. ela é muito imaginária, né? Nós somos muito imaginários. A gente cria uma historinha já com a pessoa, já fica visualizando ela no futuro. Então, essa questão da curiosidade, ela encaixa muito Não, mesmo. sem curiosidade, o negócio não vai pra frente. Eu até costumo Se eu não brincar. for curiosa pra saber o que você vai fazer comigo, se eu não olhar pra você e falar, tá. Por isso que, inclusive, Não vai. é a falta do desejo, da curiosidade, que faz o cara, às vezes, pagar de emocionado e chega lá, se entrega completamente pra E aí mulher já era. e tal. Que a mulher, ela fica assim, Você tem que Tá na minha entregar aos mão. poucos. esse cara tá na minha Tem que mão, entregar parece aos que assim, que eu já sei tudo. A mulher, ela também precisa dessa busca de querer conhecer o cara, de ter o que desvendar. Mas isso funciona pros dois lados. Sim. Porque a mulher também, quando ela conhece o cara, ela entrega tudo, ela não deixa nada pra É que o homem é o instinto de caça, né? De conquistar. O homem tem essa necessidade de uma satisfação pessoal, né? Sim. E até uma coisa que você Muito comentou do antes, que ego. o homem se valida muito profissionalmente. E de fato, né? Eu até costumo dizer que as duas coisas que o homem Só mais se anotar aqui, valida peraí. pessoalmente é o profissional e o relacionamento. A qualidade da mulher que ele tem ao lado Diz muito sobre diz ele. muito Com sobre certeza. a satisfação que ele tem sobre ele mesmo, né? O orgulho que ele Mari, sente já dele. aconteceu isso com você? Às vezes você olha pra um cara e você fala, gente, que cara interessante. Que cara, né, tem vontade de conhecer mais esse cara. Passa uns 3 meses, você encontra o cara com uma mulher do lado. E aquela mulher não tem nada a ver com ele. Com o perfil que você imaginava que ele fosse. Com os valores que você enxerga nele superficialmente. E aí você olha e fala, o que esse cara tá fazendo com essa mulher? Às vezes a mulher tem um comportamento, uma coisa diferente do que você imaginava do cara. Não parece que aquele cara perde o encanto só pela mulher que tá do lado dele? Por mais que você considerasse ele um cara extremamente interessante, a mulher que o cara escolhe pra colocar do lado, vocês têm que pensar muito nisso. Muito nisso.
Até quando você, não tô namorando, mas eu tô ali me relacionando e saio com essa mulher direto. É aquela história, né? Me diga com quem tu andas que eu Eu te te direi direi quem tu és. No relacionamento não é diferente. Exatamente. Não é diferente. Porque você tá dando seu íntimo pra pessoa. E se você... Aí, é igual o cara chega e fala assim, mas porque eu só atraio mulher vagabunda. Eu só atraio mulher interesseira, eu só atraio mulher O que você tá traidora. usando pra não sei atrair o essas quê. Eu mulheres, falo assim, né? quem você está sendo pra conseguir se relacionar com esse tipo de mulher, criatura? Se você, em algum nível, admira e se atrai por essa mulher com esses comportamentos, com os sinais que elas dão e você ignora, em alguma instância sua, em algum nível dentro de você, você concorda com aquilo. Eu recebo muito na caixinha homem falando, Júlia, eu só atraio mulher interesseira. Tu vai no perfil do cara, o cara só posta foto de relógio, de carro, de não sei o quê, de não sei o quê. É o que você falou, você vai atrair o que você tá mandando pro universo. O que você tá provavelmente é o expondo cara ali, que chega numa conversa com a mulher, falando que ele tem, fica falando do dele, carro, falando... Então, assim, E aí, qual é consequências, né? Qual é o terceiro? A gente falou 2, a segurança, a curiosidade. Você me perguntou um que fosse mais tchan, né? Se Sim, tivessem todas as mas mulheres, você eu falou trouxe que a você ia curiosidade. falar 4 universais. A gente falou da segurança, da curiosidade, a conexão. E aí, a conexão a gente pode falar... eu costumo dizer que existe uma subdivisão, né, dentro da conexão, que é o maior desejo das mulheres modernas, das mulheres atuais. O que é essa mulher? Quando eu falo mulher moderna, não é a mulher... Carlão. Sim. Não é bem isso assim que eu tô querendo dizer, não. Mas é uma mulher que hoje em dia a gente pode dizer que nós mulheres, a gente, poxa, se desenvolveu profissionalmente, né? Raras são as que ficam em casa. Acho que deveriam, né? Que os caras deveriam admirar. É aquela mulher que ela faz a vida dela acontecer, independente se tem alguém do lado ou não. Né? Não é a mulher que ela tá em casa esperando o Dom vir salvar ela, né? Sim. Ela tá estudando, ela tá trabalhando, ela tá investindo no desenvolvimento pessoal dela, ela tá se cuidando. Enfim, esse tipo de coisa. As mulheres atuais, elas não estão esperando em casa à toa, coçando e só lavando calcinha. E não que isso seja um problema, tá? Ser do lar é extremamente admirável e justo. Mas ela não tá, de fato, passiva esperando. Ela tá construindo uma vida profissional, ela tá construindo uma vida financeira. E essas mulheres, essas boas mulheres, o maior desejo dessas mulheres, que eu diria, é a conexão emocional. A conexão no sentido de quê? E isso junto com a segurança emocional. Porque a mulher, ela tem a segurança financeira dela. Então, ela não busca tanto essa segurança financeira no homem. Obviamente que, a partir do momento que eu faço o meu, eu invisto na minha vida financeira, que você, pelo menos, eu quero alguém que eu tenha afinidade, né? Alguém que a gente fale de igual para igual, né? Que é uma das coisas que fazem a atração acontecer. Nós somos parecidos. Você me entende. Gerar essa sensação. Então, quando você fala de uma mulher bem-sucedida, não é que ela está esperando pela segurança financeira, porque ela já tem essa segurança financeira própria, mas ela busca alguém que esteja, pelo menos, de igual para igual. Então, a segurança emocional e a conexão emocional são os 2 maiores desejos das mulheres hoje. Por quê? Porque ela quer a segurança de saber que o cara vai ser fiel a ela, que vai estar lá na frente com ela, perante as dificuldades e, principalmente, quando ela engravidar. A mulher pode falar que ela não quer filho. Ela pode falar isso. Sim. Mas eu afirmo, toda mulher, quando conhece um homem, roda na cabeça dela. Será que eu teria um filho com esse cara? E ela vai saber logo sobre isso. E ela vai saber logo. Assim, será que eu teria um filho com ele? Ele seria um bom pai para os meus filhos? Exato. É instinto. É instinto. Mesmo que você não queira ter filho agora. Mas você começa a se relacionar com um cara, você pensa, eu teria filho com esse cara? Exato. Então, isso roda na cabeça de toda mulher ali no primeiro encontro, logo de cara. Então, quando a mulher ela consegue sentir isso, cara, é o que as mulheres modernas procuram. Porque senão, aí os caras ficam, não, porque a mulher quer o dinheiro, a mulher quer a segurança financeira. Eu falo assim, cara, se você reclama muito disso, se você... Não ganha dinheiro, porra. O seu problema não é com mulher, o seu problema é com dinheiro. Porque o cara que não tem problema com dinheiro, ele não se importa com isso. E eu não acho que as mulheres que são interesseiras querem dinheiro. Na verdade, elas buscam, o que você falou, proteção. Um cara bem-sucedido, ele tem o poder de dar, no mínimo, dignidade para a mulher. Sérgio, e a mulher, quando ela tá grávida, e eu posso dizer isso com propriedade agora, porque eu tive filho, é o momento mais frágil da mulher. Posso falar? E aí você olha pro lado, o cara não tem uma segurança. Aí vem um monte de mulher reclamando por aí,
né, nas redes sociais e na vida, porque o pai da minha filha não presta, porque é um vagabundo, porque não faz o só mínimo. depois que ela nasceu? Incrível, né? Na hora de você ir pra cama com ele, tu não viu que ele não prestava? Então, assim, olha o quanto é uma das decisões mais importantes da mulher é o homem que ela vai ter filho. Né? Então, a mulher busca isso, Você cria sim. seu próprio inferno. Você teve a opção de... Ai, Julia, mas eu não tive opção, aconteceu. Tá, acontece. De acontecer, de você estar ali numa relação e Só não vai ficar engravidar reclamando sem depois, querer. assuma a sua Exato. parcela de responsabilidade sobre esse problema, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que a mulher, ela mesmo que inconscientemente, instintivamente, ela faz essa análise sobre o homem. Porque lá dentro, nos seus instintos mais primitivos, que é o nome do meu método, instinto primitivo, ela quer essa resposta, se ela teria um filho com ele ou não. Mesmo que conscientemente ela diga que não quer ter Não filho. quer ter filho. Sacou? Então, quando o homem consegue entregar isso pra mulher, ele vai ganhar as melhores mulheres. Mas o que você diz melhores mulheres? Vamos lá. Mulher com caráter. Mulher com valores morais. Porque qual é o homem que quer se relacionar com uma mulher que ele praticamente tem certeza, ou ele pensa e se questiona o tempo todo se ele vai ser traído? Ou que vai dar mole pros amigos dele? Ou que ela vai ficar se exibindo e os outros homens vão ficar falando dele por trás, nas costas? Porque a mulher dele tá lá se exibindo e sendo promíscua na rede social. Homem nenhum quer isso. Homem, ele pode até... Tem um certo status, né? O que a mulher é pro homem. Claro, existe essa busca do homem por segurança também. Né? Porque isso, no fundo, é uma segurança. Porque Como tem uns você aí... é visto com Porque essa tem mulher do tem lado. uns coaches por aí que falam que o homem não procura segurança, que segurança é um desejo da mulher. O homem, quando ele procura a estabilidade da fidelidade, isso é uma segurança pra ele. Lógico. Uma segurança emocional, inclusive. Que ele pode ir pro mundo, ganhar o mundo, que ele sabe Que ele que não a vai ser mulher... corno na cidade dele, lógico. Que a mulher dele tá ali em paz esperando ele. Então, faz sentido? Faz, total. É verdade. Mari, você acha que tem mais mulheres buscando relacionamentos sérios do que homens? Eu tô meio tendenciosa a falar que não. Assim, eu acredito que a gente já teve uma era em que mulher falava mais de ter relacionamento e os homens só se esquivavam. Mas eu vejo por experiência pessoal, né? É por isso que eu tô te perguntando. Dos meus você tem mais de muito 30 contato mil com o alunos, homem. dos meus mais de 30 mil alunos, que são homens querendo ter um relacionamento estável, querendo ter família. O que eu escuto de aluno, Mari, meu sonho é ter uma família. E o que eu mais escuto das minhas alunas mulheres é meu sonho ter uma família. Por que esse povo Eu não se conecta? eu acredito. Só que eu acho que o vitimismo impregnado Sim. na cabeça dos dois lados Dos é um dois problema lados. muito grande. Porque eu quero, mas hoje em dia não tem mulher que preste. Não. As mulheres só querem saber de baderna. E as mulheres também, mas hoje em dia só tem homem... Filha da puta, não sei o que. Só tem homem Enzo, só tem homem frouxo e não sei o quê. O Então, nome do meu filho, coitado. aí, tá vendo? Ainda associaram um nome que não tem nada a ver com isso, Não, coitado. mas posso te falar um negócio? Eu acho que isso tudo é problema de pessoas que têm autoestima baixa. Não é um problema Autoestima só é o maior problema da geração É, inteira, é a autoestima. eu O acho problema da porque- maioria das pessoas é a verdadeira autoestima, não é essa autoestima que as pessoas acham que existe. E aí eu vou te falar, eu que nem na outra fase que eu tive, que eu vivia na minha vida, eu me relacionava com pessoas fracas. Porque você é a régua, né? E você é meio que produto do meio que vive. Sim. Que quando eu falo fraco de Emocionalmente, emocionalmente, mentalmente. mentalmente e tal. Quando você vai se transformando numa pessoa mais inteligente emocionalmente, tem uma Segura, inteligência com autoestima emocional, saudável. uma pessoa que tem metas, objetivos e tal, você começa a se relacionar com pessoas que não têm esse discurso. Não tem. E aí, aí eu acho que aí é o momento que você encontra as melhores porque mulheres, melhores homens. É porque você vai atrair o que você de fato é. Você não atrai o que você quer, você Exato. atrai o que você é. Exatamente. Então, quando você tá saudável, você vai se conectar com uma pessoa saudável. Por quê? Quando você tem um cara que é muito manipulador, quem se conecta com esse cara manipulador? A mulher que tá fragilizada, a mulher que Exato. tem autoestima baixa, Depois tem meus tem stories dependência ontem. emocional. Por- Minha ex era tóxica, não sei o quê. Como que eu lido com uma mulher tóxica? Falei assim, ó, só existe uma abusada onde tem um frouxo. Exatamente, essa conexão é um velcro, E gente. eu- Só existe. E eu já fui Conecta-se. muito frouxo. E outra coisa, mas hoje eu não consigo, não tenho paciência mais de Paciência é conviver uma com virtude. pessoas. Não, mas isso eu não tenho. E assim, eu não consigo mais conviver com pessoas que se colocam no papel de vítima. Aí que vítima. você sobe, quando você sobe desse Entendeu? nível Não do consigo. vitimismo, você já não tem mais paciência. Produção pra isso. consegue mais uma aguinha aí pra mim, por gentileza?
Entendeu? Ô, Mari, você Eu vou dar acha- uma você acha visão que sobre essa- essa coisa da autoestima aqui bem Se eu rapidinho. tiver pra errado, gente você não me perder a corrija, linha. tá? Porque eu tô aqui pra aprender. Imagina. Eu entendo que quando a gente fala de autoestima, a gente está falando sobre pessoas não aceitarem, né, comportamentos desrespeitosos, tóxicos de fato, né, abusivos. Porque a pessoa, ela tá se reduzindo ao nada do lado de alguém que maltrata e ela tá achando que aquilo é bonito, né? Exato. E eu concordo, nesse nível eu concordo com isso, mas eu não acredito que a autoestima seja o grande problema das pessoas não terem um bom relacionamento hoje em dia. Eu realmente não acredito nisso. Eu acredito, e aí eu vou falar e vocês podem dizer o que faz Claro, sentido pra claro. vocês. Eu entendo essa questão da autoestima e ela é necessária, né? Da pessoa se curar das suas próprias feridas, de achar que apanhar é normal, que ouvir palavrão, berros é normal. Às vezes ela viveu isso dentro de casa e se acostumou, né, com esse ambiente horrível, né? Isso a pessoa de fato precisa se curar, mas isso antes de ser bom para um relacionamento, é bom para ela mesma. Né? É o mínimo que um ser humano precisa, é essa estabilidade emocional de ter paz, né, na vida. E uma pessoa que vive debaixo de um ambiente conturbado, assim, cara, não tem paz, não tem. Enfim, mas então eu vejo que essa questão da autoestima é muito mais pra pessoa por si própria. O que eu vejo que, de fato, é um grande problema para as pessoas terem relacionamentos duradouros, e quando eu falo isso é chegar ao casamento, que é o vínculo maior, né, dentro dos relacionamentos, nesse pilar dos relacionamentos, é o maior nível de comprometimento, é o casamento, certo? Total. O que impede as pessoas de conseguirem chegar ao casamento e ter um casamento duradouro, ou que não acabe como ele deve ser, que é um casamento não foi feito para acabar, é a falta da inclinação e da vontade de servir. De parar de olhar pra porra do próprio umbigo e pensar no bem do outro. É verdade. Porque quando você vem, e não tô desmerecendo a sua fala sobre autoestima, mas quando você coloca como autoestima, porque você tem que se valorizar, você tem que se valorizar, você tem que se valorizar, só que a pessoa ela não olha pras próprias atitudes dela, e aí muitas vezes numa posição de vitimismo, como nós estávamos falando, e ela só acha que ela tem que merecer mais, que ela tem que receber mais, mas ela não olha pro que ela precisa ser melhor para que o outro também fique. Mas eu Então, acho que isso tem a ver com autoestima. o relacionamento... A construção da autoestima é exatamente isso. Você entender as suas inclusive- sombras, as suas fragilidades, e você Sim, por isso que conseguir eu disse curar que, isso. de fato, eu sei que isso Eu no acho que primeira é o instância primeiro acontece. degrau, Inclusive, sabe, da servir. escada. O Só que primeiro degrau, se exato. você não tiver a disposição e entender que servir é a base do relacionamento, você vai ser egoísta. Qualquer E aí relacionamento, outra né? pessoa Concordo. que tem o mínimo de autoestima, ela vai olhar e vai falar assim, Tchau. beijo, tchau. Beijo, Porque eu também não sou trouxa. Então, se for duas pessoas que só têm uma autoestima elevada, mas aí não é ego. tem o servir bem instalado, Total. cara, tu vai perder a sua mulher. Então, quando eu vejo casamentos, e uma grande parte dos meus mentorados, dos meus alunos, vem querendo restaurar casamentos, relacionamentos perdidos, eu vejo que o que faltou foi o servir. Que também é uma das necessidades que eu comentei com vocês, que as mulheres têm. Padrões. E uma pergunta, assim, que essas pessoas que te procuram para salvar relacionamentos, Uhum. você vê que É o meu segundo maior público. Então, e você vê que tem salvação ou que não tem salvação porque a maioria realmente escolheu errado? Ó, Ou não existe tá uma linha preparado? muito tênue nessa pergunta, que é assim, depende muito do que a pessoa pessoalmente acredita. Porque dentro de uma restauração, e eu digo que a gente usa a palavra restauração, né, reconquista, mas na real, quando você volta para uma pessoa, você não tá voltando, você tá reiniciando, você tá criando um novo relacionamento. Porque não vai, por exemplo, o cara era casado, ele separou, divorciou. Tu não vai voltar com a sua mulher já casado novamente, não. Vai voltar lá do início, Reset. namorando, exato, paquerando, namorando pra coisa e evoluindo pra um novo relacionamento. Então depende muito do qual que é a base de crença desse casal e principalmente da pessoa que tá colocando o esforço na reconquista. No meu caso, os homens que me procuram, eu falo, cara, eu costumo dizer que quem tomou a consciência é que assuma a responsabilidade de fazer dar certo. Então, se você foi a pessoa que tomou a consciência de meu relacionamento tá uma merda, ou já se rompeu e eu quero reconquistar, então o esforço maior vai ser seu, sim. Se você esperar que a outra pessoa vá se esforçar no mesmo nível que você, tu não vai conseguir nada. Não vai se esforçar no mesmo nível que você. E não Porque quem tomou espere- consciência do problema foi você, não E foi não ela. espere também que você vai voltar e vai encontrar a mesma pessoa que você conhecia. Você vai encontrar uma pessoa Não, porque completamente de fato diferente. Você não encontra os a mesma pessoa os ali. acontecimentos eles moldam a gente, né?
Porque às vezes eles falam, nossa, mas aí eu tô tentando reconquistar, mas ela tá mais fechada, ela tá mais isso, ela tá diferente. Claro, tu não vai encontrar a pessoa que você conheceu há 4 anos atrás. Não, ela tá passando por uma fase, né? Inclusive, eu falo de algumas fases que a mulher, ela vive no pós-relacionamento. Então, o cara, ele tem que saber identificar em que fase ela está para ele poder agir. Ele não pode sair agindo logo de imediato, tem que identificar em que momento ela tá. Mas ainda voltando para a pergunta que você me fez, né? Se existem situações que dá ou tem casos em que a pessoa realmente escolheu errado e, puf, não tem mais jeito. Eu costumo dizer que namoro foi feito para acabar. Então, se o cara, ele chega lá, porque eu quero reconquistar minha ficante. Meu filho, minha ficante não é nada. Você quer reconquistar o quê? Vocês não tiveram nada. Namoro é teste. Namoro é a fase em que você vai ver se a pessoa faz sentido pra você. Vai ver se vocês vão se conectar de fato. Se já aconteceu um monte de merda nesse período, isso aqui é assim, ó, para. Não vai pra frente. Adorei. Então, é claro que existem muitos caras que entram lá pra reconquistar namorada e tal, e aí cada um faz o que quer da própria vida, né? A gente orienta, mas Livre-arbítrio. cada um faz o que quer da própria vida. Eu falo, ó, se no namoro já foi assim, porque inclusive Por que você tudo quer que casar? acontece no namoro aumenta no casamento. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Então, se você investe numa mulher pra chegar a casar com uma mulher que aconteceu um monte de problema no namoro, não pense você que é casando que ela vai melhorar, porque não vai. E muito homem tem essa crença, né? Ah, depois que casar, melhora. Porque isso daí é porque Não, não Porque acha casou. que vai piora. entregar pra mulher o que ela mais quer. Depois que eu casar com ela, ela melhora. Ou piora, porque Aí ela que ela vai ficar mais ganhou, É, né? exatamente. Elas acham que depois que elas casarem... Não, aí ela fala assim, podem se ele virar- casou comigo desse Exatamente. jeito, então eu posso Exatamente. entrar de cara pra trás, né? É o Eu reforço já tive que ouvir positivo da coisa psicologia. Se eu faço com você uma coisa que você não gosta, mas você me retribui bem, eu falo, opa, eu posso agir assim com essa pessoa. Eu já tive que ouvir, ó, aquilo era o personagem. Eu sou isso daqui, se quiser. Ela falou isso pra você? Já Deus é falou. mais. Deus do céu. Jesus de Nazaré. É. Então, o que eu ia dizendo sobre isso? Tem casos que tem salvação, não tem. Então, quando é casamento, eu digo assim, ó, a pessoa pode estar toda errada. Mas casamento não foi feito pra acabar. E qual que é a sua crença? Você casou na igreja? Porque se você é católico, como eu, de verdade, no catolicismo não existe divórcio. Então, tu vai lá dar um jeito de restaurar teu casamento. Vai lá dar um jeito de... Ah, mas ela é toda errada. Essa é a tua mulher. Mari, Essa é a mulher que você Se escolheu. o cara casou, Boa. ele é Ainda bem que eu religioso, nunca casei na igreja. da igreja, que tem essa crença fervorosa da igreja, e a mulher trai ele. Como que você lida com essa questão da traição? Porque traição é contexto. Aí é Não, eu falo- Traição é contexto. Mas o homem, pra perdoar uma traição, é muito mais difícil que uma mulher Então, é por perdoar isso uma que eu traição. digo que vai da crença do cara. É o querer dele. Possível é. Mesmo que ele tenha traído, que é o caso mais difícil. Se Geralmente ela tivesse- é quando se ela ele tivesse- traiu, é possível. E quando ele foi traído também. Então vai do querer dele, porque possível é. E eu tenho caso das duas situações de homens que conseguiram. E seguiram suas Que vidas foi bem. traído pela mulher e... Só que, por exemplo, o cara, pra perdoar uma traição, ele tem que baixar muito o ego dele. Porque a tamanha importância que as pessoas dão pra opinião dos outros não é fácil, não. Dá muita opinião, né? A gente. Sim, principalmente o homem. Principalmente o homem. Então o cara, ele Que vai mexe com ouvir, o não ego. sei o quê, mas eu já tive casos de mentorados de alunos que, cara, refizeram a vida inteira, trocou de cidade, os cacete a quatro, e foi tocar a vida dele. Pra não receber essa influência. E tá bem, e ficou bem. Então, assim, qual é a sua vontade? Eu te mostro os prós e os contras, né? Porque, assim, vai acontecer coisas muito difíceis nesse meio. Mas é o que você de fato quer. Por isso que tem que saber qual é a crença principal da pessoa. Eu tenho amigos que foram traídos e o que eles falam é, Júlia, eu queria voltar, eu queria tentar, eu sou apaixonado. Mas descobriram pegando mensagens, lendo mensagens, escutando áudios, vendo coisas. Então, eles têm muito aquela memória, sabe? Aham. O gatilho do Sim. pensar a mulher falando aquilo que ele ouviu, ela falando pro cara, Sim. pensar na cena que ele viu. Sim. E esses gatilhos, eles Mulher não também passa somem. por isso, né? Mulher também passa Acho que a por mulher isso. passa mais do que o homem. De lembrar, né? De ficar Exato. aquilo Só que voltando. quando o homem tem esse gatilho, essa coisa dele ficar... Ele tá com a mulher, por exemplo, tem um aluno meu que ele fala, Júlia, ele foi traído, a gente tá nesse processo, ele fala, Júlia, eu tô tentando, ele é da igreja e tal, eu tô tentando, eu amo ela, mas toda vez que eu olho pra ela, eu vejo o cara. Eu vejo a minha mulher pelada, eu vejo o cara. E eu tenho o gatilho de ficar lembrando do que ela falou, dos áudios que eu escutei, do que ela fez. Como que você quebra essas memórias? Porque eu sei que é o tempo, mas tem coisas que mesmo Mas que... não é tempo, cara. Mesmo não é que tempo, passe um porque tempo, assim, que tem você vai gente esquecer, que o gatilho passou vai continuar anos lá. do problema e a pessoa reage negativamente até hoje, né? Isso Não, fala vai de um tocar uma trauma. música de corno, você vai lembrar. Vai ver um filme com traição, você vai lembrar. Tem o gatilho e fica ali dentro Pra- de você. Por que é tão difícil pra quem foi traído esquecer, que eu digo que não é esquecer, mas já eu explico isso. Superar, né? Passar pelo... Por que é tão difícil pra quem foi traído, mas se ele trair, ele
acredita fielmente que é possível ele mudar. Então, assim, no final das contas, o homem ou a mulher que tem essa dificuldade muito grande de perdoar é porque ele tem um ego alto. Ele acha que ele é inquebrável, que ele jamais erraria desse jeito. Exato. Ainda tem mais Tipo uma... assim, eu jamais erraria assim, mas provavelmente já traiu a mulher de outras formas, mesmo que não tenha sido corporalmente, né? Então, assim, eu só vejo que só consegue perdoar uma traição o homem que tem muita humildade. De reconhecer que ele também não é perfeito. E que ele também poderia ter feito E que ele também isso, poderia ter feito isso. até. As pessoas falam, mas é porque uma pessoa que trai é sem caráter. E se eu te falar que todo mundo aqui tem falha de caráter? É lógico. Todo mundo, não pode tem não essa. ser isso, pode ser outro. Mas eu acho que Mas por isso que eu repito, isso é individual. É uma decisão pessoal. O pior não é a traição. O pior é a deslealdade. Sabe? É tipo, não é... Tudo bem, traiu. É como traiu, o que... É o contexto, eu sempre falo. O contexto influencia muito. E ao mesmo tempo, não é só isso. Como a pessoa se comportou nesse momento. Porque todo mundo erra. Agora, a diferença... Eu, se fosse comigo, eu analisaria pelo contexto. Porque... Como que foi feito, até onde foi envolvido, o quanto você me gente, expôs, eu discordo, o quanto você sabe deixou por quê? chegar em mim. Eu entendo, mas eu discordo, sabe por quê? Porque a partir do momento que você diz assim, dependendo do contexto, eu vou dar uma nota aqui pro que eu acho dessa traição, né? Foi isso que eu entendi. Dependendo do contexto, eu conseguiria perdoar ou não. Eu conhecendo quem eu sou, beleza, só que aí quando você traz com essa isso, lógica, que dependendo do contexto é aceitável ou não é, você está dizendo que uma coisa é errada, porque a traição é errada e ponto. Não importa se foi bonitinho, se foi... porque eu fiz tal coisa, por isso ele me traiu, por isso ela me traiu. Não, porque senão a gente estaria relativizando uma coisa que é errada. A gente estaria justificando... A gente tá você perdoar. Mas deixa Quando você vai perdoar, você vai analisar o contexto pra perdoar. É errado, pronto, acabou. Não, é errado, de fato é errado. Poucas pessoas conseguem perdoar por ser errado. É um desvio ali, é uma coisa que você não tá esperando, que você não quer que aconteça. Mas quando você vai analisar o contexto. Quando você olha pra traição... Mas por quê? Você não consegue... Por que o contexto daria mais possibilidade de perdoar ou não? Mas não é esse raciocínio que eu tô falando. Eu tô falando, tipo assim, não é nem a questão da traição. É a questão do que mais dói para mim, e que eu vejo nos meus amigos, no homem, é a questão da deslealdade. Não é o fato da traição. E como que é essa deslealdade? Eu tô querendo entender. É o que eu tô falando. Vamos supor que o caso da traição carnal seja a dor, tá? Mas é o que ela falou. O áudio, o que foi dito. Por exemplo, se a mulher traiu o cara sexualmente ali, e traiu, tá tudo certo. É uma coisa pontual, ela foi ali, teve uma traiu, relação tá tudo sexual certo. e acabou Que é errado. Só que se a mulher traiu o cara, e aí o cara ainda teve que ouvir que ela falando que o cara, tipo, é um otário, ou que ela tá com ele por dinheiro, ou que ele é um frouxo e não sei o que lá. Ou que ela gostou mais, ou que ela queria não sei o que. E depois ela diz... Tem muitos pontos que são levados em consideração. E depois ela ela chegar e dizer pra ele que se arrepende, isso é muito cruel. E fora não só isso, mas, por exemplo, a traição de uma mulher pegar e roubar o dinheiro de um cara, ou destratar alguém que trabalha na casa dessa pessoa. E tudo isso é traição para mim, entendeu? Sim, com certeza. Então, é muito mais uma questão de lealdade do que um fato. Só um sexo. Não tô falando que é certo. Sexo, sim. Não tô falando que é certo, tá? E eu sou homem para falar isso. Não, traição entendeu? não é certo. Eu tô falando que não é certo. Eu tô falando da lealdade de um casal. Por exemplo, esses dias eu tava assistindo o pessoal falar que agora, com o Instagram tem uma nova modalidade. Curtir o story de outra mulher, tô namorando. Aí eu vou e começo a curtir o story de outra mulher ou mandar um foguinho. Isso não é traição. Isso é infidelidade. Eu falei, ué, mas deslealdade. Vocês são burros? É deslealdade. Vocês são burros ou gostam de brincar? Não, mas ela não beijou. Ele não beijou a mulher, ele só mandou um foguinho. Porra! Mas é o começo ali, se a mulher responder, abriu... Só não beijou ainda porque não teve oportunidade. O pessoal tá começando a criar uma nova linha do que é traição, o que não é, pra conseguir... É por essa capacidade, social, inclusive por essa falta de capacidade de análise das coisas, é que eu prefiro sempre ser preto no branco. É certo, o errado é errado sempre.
Então, porque senão as pessoas começam a ver motivo onde não era pra ver. A ver justificativa onde não era pra ver, porque não tem essa capacidade de análise sobre o comportamento do outro, o que a pessoa fez, o que ela deixou de fazer, porque as pessoas começam a relativizar, mas ele fez porque, poxa, realmente foi assim, né? Porque eu realmente eu errei, porque eu fui chata, ou porque o cara fala, porque eu não tava presente. porque eu fui muito feminino no meu relacionamento, aí ela me traiu. Tá, isso daí explica, mas isso não justifica, então foda-se. Você não tem que concordar com a traição, né? A traição física, ela é a cereja do bolo de um problema que já vinha acontecendo antes. Então, isso é até uma coisa que eu falo. Quando o homem chega lá querendo restaurar ou entender o porquê que ele foi traído, etc., eu digo, olha, existe uma explicação, que é um caminho que vocês fizeram, um percurso que vocês fizeram de problemas, que foram criando-se uma bola de neve, omissões principalmente, e que a traição foi só a cereja do bolo. Mas isso explica, não justifica. Ou seja, o justificar é você aceitar e achar aquilo, normalizar aquilo. Aí não, entende? Então, assim, traição é errado, não aceite traição. Você vai lidar com a traição num caso de perdoar, se tu for casado, de preferência na igreja. Mas eu acho que o contexto é válido na hora de perdoar mesmo. Né? Tipo assim, eu aceito se for assim. Não. É na hora de perdoar. Se então você vai, comigo. Se você for casado, na igreja... Porque se nem for na igreja, meu amigo, pode. Porque assim, por mais que tenha, nesse caminhar junto, tenha explicações, talvez, das suas omissões nesse processo, mas, cara, vocês já tiveram um problema ali que já tá mostrando do que ela é capaz. Exato. Eu acredito que toda pessoa é capaz de mudar, sabe, Sérgio? Eu realmente acredito. Eu vejo muita disseminação de ódio na internet, como se as pessoas... É ferro e fogo, né? Não, se a pessoa já fez, ela nunca mais muda. Cara, só fala que não muda a pessoa que nunca mudou. A pessoa que nunca teve humildade para reconhecer os próprios defeitos e mudar. Eu acredito na evolução, não na mudança, porque o caráter está forjado. E eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito interessante, que é que todo mundo tem uma brecha. Uhum. A diferença é a força que você faz para manter essa brecha fechada. Que a nossa racionalidade o faz a caráter. gente segurar o nosso instinto. É por isso que eu digo que a atração não é uma escolha racional. É um instinto. É um instinto. É um instinto. A mulher ou o homem vê uma pessoa passando... interessante. Tem O coisa que você nem faz explica, a partir dali é que de fato é uma escolha concordo, sua. 100%. Então, mas se você só ignora isso e você consegue ter o seu córtex pré-frontal muito bem desenvolvido a ponto de você saber bloquear esses instintos animais, porque você não é um cachorro... Você estudou os comportamentos dos animais e agora... Por isso que eu falo que... A diferença é que a gente é racional, pô. Por isso então que eu falo isso. que o meu método é instinto primitivo. É você trabalhar com o instinto da mulher. Mas você é um ser humano. Exato, você ainda é racional, não se esqueça disso. E eu digo, inclusive, pela minha experiência com mais de 30 mil alunos, é que as pessoas, tanto homens quanto mulheres, que conseguem, de fato, ter um relacionamento com lealdade, com fidelidade, e levando o casamento para a eternidade, como de fato deve ser, são pessoas que têm um valor muito firme em Deus. Que são, de fato, pessoas cristãs de verdade. Concordo 100%. E eu ainda Porque tem reforço alguma mais coisa ainda, acima eu ainda que faz puxo minha com que ela casaca acredite. aqui pro catolicismo, porque no catolicismo a gente não admite divórcio. Então, quando você tem isso muito firme, você não deixa os problemas embolorarem a ponto de que a única solução é separar. Porque de fato eu entendo que tem, às vezes, casais que chegam num ponto e falam assim, cara, não tem mais pra onde eu correr. Só que por que chegou nesse ponto? Porque antes tinha-se o pensamento de é possível separar se não der certo. Para nós católicos não tem essa possibilidade. As relações hoje são mais líquidas por isso. Porque claro, você vê porque que a já possibilidade cogitam. de separar Vamos casar. Se não der certo, separa. Exatamente. Nós católicos não tem essa possibilidade. Então a gente não deixa os problemas embolorarem a ponto da solução ser essa, entende? Então, assim, é claro que, né... Estamos falando de seres humanos, de pessoas. Tem gente que vai passar por isso mesmo sendo católico. Mas o que eu tô querendo dizer é que as pessoas que têm esses valores muito firmes conseguem, de fato, ir contra esse instinto animal e fazer a fidelidade, a lealdade, a compaixão, o amor serem reais dentro de um relacionamento. Agora, as pessoas que não têm esses valores e vão sendo guiados só pelo fazendo bem que mal tem... Só pelo momento que tá bom, né? Cara, tá são bom. pessoas egoístas que vão seguir os seus próprios desejos e uma hora ou outra ela vai se sentir atraída por outra pessoa e vai trair, vai querer separar, e vai querer ser feliz. Então você não entra num casamento pra ser feliz, você entra num casamento para fazer o outro feliz. E ali tá a sua felicidade. É isso. Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que tem algum problema
no casal, quando a mulher ela tem uma condição financeira maior e de fato ela tá bancando a casa, você acha que existe algum problema pro homem entrar numa relação dessa? O que você falaria? Peraí, Entra, não entra? O cara tá ali num momento financeiro ruim, e aí ele conhece uma mulher que tem muito mais dinheiro que ele, eles começam a se relacionar, essa mulher se apaixona por ele, tá. e ela quer construir uma relação com ele. Ele fica, ele não fica, tem algum problema em relação a isso, dela ter uma condição social e financeira maior do que a dele? O que você diria pra esse cara? Não, eu digo fica, vai. Só que não se acomode. Porque assim, se a mulher, ela gostou de você, independente da sua conta bancária, ela tá mostrando pra você Que você tem que mais ela- que isso. que ela tá contigo por quem você é, né? Ela acredita em você. E às vezes, eu acredito muito firmemente que às vezes tudo que um homem precisa é que alguém confie nele. Então, mostre pra essa mulher que ela confiou em você, não foi à toa, né? Vai lá, faz acontecer. Levanta a sua vida, se construa, caso você não tenha feito isso ainda. Né? Vai trabalhar o seu financeiro, vai trabalhar o seu lado profissional Até e porque mostrar pra tem ela que uma- você não depende dela pra isso, né? Porque mulher não quer filho pra criar, nem marmanjo pra sustentar. Ela quer um homem ao lado pra eles construírem um futuro juntos, né? E tem muita Então- gente que acha que é uma questão mais financeira. A gente tem que ver se o cara tem o dinheiro. Não, a gente quer ver se o homem tem a possibilidade, Eu digo que a mulher ela analisa muito a disposição do homem. a possibilidade de chegar a algum lugar. Quando você vê que o cara, esse cara, ele vai fazer. Ele tem capacidade. Mulher tem ele uma. é- Parece que a gente tem uma coisa, uma sensibilidade muito grande pra ver o potencial do homem. Né? Então eu digo até por experiência minha, no meu relacionamento, quando eu conheci meu marido, ele não tinha um puto. Não tinha um nada. Eu até conto uma história que eu tava na casa dele e a gente saiu pra comprar umas coisas pra fazer uma salada no almoço. E era tipo assim, uma uva passa e uma cebola roxa que faltava na receita. E a gente foi no mercado, na hora de passar, o cartão dele não passou. E a conta tinha dado assim, menos de R$10, eu não lembro o valor exato. Ridículo. E não passou, era um valor bem baixo. Aí na hora ele, nossa, deu um erro aqui no meu cartão. Aí eu, não, deixa que eu pago, não tem problema, fui lá, paguei. Beleza, passou-se o tempo, depois de muito tempo ele foi me contar que a conta dele tinha zerado. Tinha zerado, ele não tinha mais nenhum real ali no bolso. Só que, nesse período em que isso aconteceu, ele falou que ele se sentiu tão mal de ter permitido que chegasse naquele ponto, que ele começou a correr atrás. E isso era que eu enxergava nele. Eu sabia que ele não era um cara com acomodado. grana, mas eu sabia que ele era um homem que fazia acontecer. Ele não perdia tempo à toa. Não era aquele cara que fica gastando tempo com distrações, com videogame, Não com amigo, falava com de roda de coisa à bebida, toa. nada disso. Tava sempre estudando, tava sempre procurando novas formas de fazer dinheiro. Então eu via que o futuro dele era impossível ele não Isso prosperar. é muito mais importante, homens, do que você ter dinheiro. É você ter a capacidade, a gente enxergar que você é um cara que é a correria, que vai fazer, que vai disposição. entregar. Exatamente. É muito mais importante Aí do que você só vê, o dinheiro, de fato. Hoje, quando eu olho pro meu marido, ele me sacaneia, ele fala assim, cara, o que você viu em mim? Como Você que você comprou na conseguiu? baixa. Comprou. Comprou na baixa. E realmente, eu falo assim, cara, eu sabia, eu via pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela sua disposição, que era impossível isso não acontecer. E aí é uma família linda, viu? Tá de parabéns. Glória a É. Deus, né? E realmente, nós construímos nossa empresa, hoje a gente tem mais de 20 funcionários, né? Chegamos num nível de vida que, graças a Deus, eu, sinceramente, nem imaginava que chegaria onde chegou. Ele trabalha com você, Mari, hoje? Sim, ele é o administrador nós somos legal. sócios, ele é o administrador da empresa toda. Se não fosse ele, meu filho, eu sou só a carinha que aparece aqui É, falando tem que de relacionamento. Tem que ter um background ali forte, Se não fosse né? ele, nada acontecia. Então, assim, eu olho pra ele e eu ainda sei que não é nem um terço Da do que ele ainda vai capacidade. fazer. Do que ele ainda vai fazer. E antes de você encontrar ele, você teve algum relacionamento que você fala, caralho, assim, que te destruiu? Você chegou a passar por alguém que te Eu não diria bagunçou? destruir, mas eu diria que foi assim, Te ó. bagunçou. Onde que eu tava com a cabeça? O que eu tava fazendo da minha vida, ser retardada? Mas você Tive, nunca tinha sim. sido casada? Foi a Não, primeira pessoa? nunca fui casada. Só namoros, né? Sim, Eu tive ali uns 3 namorados fixos mesmo, mais longos, né? sim. E é o que eu falo assim, né? A gente quando passa por um término, você fica, ai meu Deus, né? Por que eu Terminou. perdi essa pessoa? Cara, tem coisa que é livramento, agradece, Deus sabe o que faz. É verdade. Assim, eu entrego tanto a minha vida na vontade de Deus que eu confio que se o que tá acontecendo agora, pra mim, parece desagradável, é porque eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa lá na frente que é muito melhor do que isso que eu queria agora. Sem dúvida. Porque a vontade dele é melhor que a minha. Ô, Mário, eu tenho uma pergunta pra te fazer que comentaram num podcast que eu fui esses dias. E eu tenho uma opinião muito, muito prática pra isso. Falaram bem assim, Júlia, porque hoje estão disseminando, assim como o feminismo, essa cultura do Red Pill.
E aí, ai, Júlia, o que eles pregam muito é, se você chega numa mulher, se você manda uma mensagem pra ela, você tá interessado pra caramba nessa mulher, tu manda uma mensagem pra ela e ela não quer, ela fala que não, ou ela não responde ali de primeira, dá uma enroladinha, Aham. esquece essa mulher, não manda mais mensagem pra ela e vai pra outra, Se a mulher falou não porque agora, sai se a fora. mulher falou não, ela não te quer. O que tu acha disso? Gente, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer que assim, ó, a mulher, ela testa o homem. Então, Eu falei, pra mim é um frouxo. A mulher, ela testa o homem. Então, assim, inclusive, se a mulher ela for muito fácil logo no início, nem você, homem, quer. É, Até o homem exatamente, brocha com essa exatamente. situação. Então, assim, a mulher que normalmente mais vale a pena é aquela que ela dá uma dificultada no início. Então, se o homem chega e A fala assim, gente quer saber também se o cara realmente tá interessado. quer ver qual como que qual ele é. movimento que ele vai E outra, fazer. ainda E digo se ele é mais. desenrolado, E ainda sabe? digo mais que nós mulheres temos muito a crença de que homem só valoriza mulher difícil. Se eu for fácil, ele vai achar que eu sou qualquer uma. Então a mulher ela vai acabar se fazendo um pouco mais de difícil quando ela tá interessada no cara. Ela não vai ser essa dada, a não ser que ela seja muito burra ou seja mais Ou promíscua seja, pra de não fato, falar outra coisa. seja de fato uma mulher fácil, Seja de fato uma Exatamente. mulher totalmente disponível. Então ela vai fazer isso. Então tem esse ponto de vista. E ainda tem um outro lado da coisa, que é o seguinte. Pô, a mulher você manda uma mensagem pra mulher. Né, esse exemplo. Mandou uma mensagem, a mulher já falou não. Ou chegou na mulher, ela já deu um Pode ser corte. o momento que ela tá passando. Porra, não, e outra coisa. Não é só porque ela te viu que ela tem que te desejar. Tem que ter mais, né? Ou você é o rei do O Egito. Brad Pitt, caralho. Pô, que seja. Que seja. Porque uma mulher que você valoriza, você Sim. pode ser o Brad Pitt. Ela quer não vai te conhecer dar você, ela quer ver o teu filho. comportamento, o que você fala, como você pensa. Ela quer se interessar por você Eu costumo no dizer todo. que assim, e por qual motivo ela teria de querer ficar com você logo de cara? Assim, tem mulher que só pelo visual vai? Tem. Mas não é só isso, sacou? Não é. Então, assim, Eu acho um desserviço. os caras se sentem demais. Tem homem que se sente demais. Mandei uma mensagem, não quis, então sai fora. Ah, então ela tinha que querer, né? Ah, você é muito bom. Eu né? acho Realmente que é difícil, eu acho né? que é Oh, meu um Deus. comportamento que eles dão uma incentivada ali pro cara que já é um cara inseguro. Isso é arrogância. Você só alimenta isso um cara é que já é arrogância. inseguro. Porque o cara fala assim, eles não conseguem mais lidar com a rejeição hoje. Tem muito homem que não consegue lidar com a rejeição. Ele não sabe resolver um não. A primeira objeção que ele recebe, ele já não sabe quebrar aquilo. E aí pega essa filosofia nova aí do cara do Red Pill que fala, não, a mulher não quer tchau. A mulher não sei o que, tchau. A mulher... Acabou, cara. Fica um monte de homem idiota que não consegue chegar, que não consegue falar, que não quebra uma objeção, que não é desenrolado. Que eu falo que seja desenrolado. Você tem que olhar pro não entender, pô, o que aconteceu aqui? Então eu vou dar uma quebrada nisso, Sedução fazer é como uma venda, existem objeções ali, né? Existem É, medos. Você vai quebrando essas objeções, isso Boa. que faz ser gostoso, isso que faz a mulher olhar e falar, filha da puta, ele é desenrolado, mas não, cara, não, ela me deu um não, eu não quero mais, você é frouxo. Quem nunca teve um amigo no seu ciclo social que o cara ele nem tinha, assim, as características físicas, vamos dizer, melhor do grupo, mas o cara era bravo. Desenrolado. Pega todas as mulheres, chega e ainda, digo mais, esse cara geralmente ele fica com a mulher e deixa a porta aberta. Fica amigo de todas. Que a hora que ele quiser, a mulher tá lá. Não, vem cá, recebe o cara, não sei o quê. É o cara que, se ele viaja, aonde ele vai, ele tem um contatinho ali tranquilo pra tomar uma cerveja, pra sair pra tomar um vinho, porque ele tem uma amizade onde ele chega. Esse cara, ele não é todo baseado no ego dele, porque muitas vezes ele passa por cima de alguma coisinha ali justamente pra ser esse cara... Você vê que até nessa hora o servir ele acontece? Sim. Que é o quê? Eu não fico pensando só em mim. Eu penso em ser agradável pra outra pessoa também. Né? E essa teologia, porque é quase a religião, tá? Essa teologia de se a mulher te deu um não, vai embora, enaltece demais a pessoa, gera-se uma arrogância, porque o cara que pensa dessa forma, se me deu um fora, me falou um não, eu já vou embora, não sei o quê, é arrogância, entende? É soberba. E isso é o que precede a queda. Pode saber. Acho que pra mim o cara é frouxo. Se você entra nessa teoria de, deu um não, eu vou embora, é frouxo. Porque é muito mais fácil você se alimentar disso. De, me deu um não, por isso que eu saí. Porque você não vai ter que quebrar a objeção, você não vai ter que repensar. É o cara que só vai ficar com mulher fácil, com mulher que praticamente deu em cima dele. E vai falar que a mulher é vagabunda depois. Olha aí como que uma coisa alimenta a outra. Aí vai ficar só com mulher fácil. Onde eles falam que toda mulher é vagabunda e as mulheres falam que os caras não prestam. Ô, Mari, e quais são os 3 erros que eu não posso cometer? Em que situação? Hora, sobre o quê? Na hora da conquista. Não, na hora no relacionamento, assim. Sendo homem? Tipo, você está andando num relacionamento já com uma tipo, pessoa. Pra manter a mulher segura.
Beleza. Pra manter ela interessada. Tá. Ou seja, você já está com a mulher tendo uma relação, o que eu não posso fazer para que ela Os 3 maiores erros. perca? Boa pergunta. Bom, eu vejo que muito homem pensa que se eu conquistei, agora eu posso relaxar. Agora eu posso ficar mais vagabundo, eu posso andar mais relaxado até na minha imagem, eu posso começar a tratar ela com menos atenção. Esse é um grande erro. Primeiro, parar de cuidar da própria imagem. Eu fico pé da minha vida quando vejo, às vezes, uma mulher linda, toda produzida, e o cara tá lá de chinelo, Com a blusa do de Vasco. havaiana, com uma abadá, pior ainda, abadá, né? Com uma blusa Com a qualquer. barba toda fodida, sem fazer, Largado. barrigudo. Então, parar de cuidar da própria imagem, porque já conquistou. Para de botar um perfume, começa a ficar fedorento, não escova mais o dente quando acorda do lado da mulher. Então, parar de se cuidar é um grande erro. Porque isso precisa ser mantido. É gostoso, né? Você acordar e a pessoa fazer questão de ir lá se arrumar pra você. Claro. Ainda mais quando o tempo passa dentro da relação, é uma pequena atitude que a mulher, ela vê assim, puxa, ele tá fazendo questão de me agradar. Olha que gostoso isso. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é afrouxar na comunicação, que antes o cara, pra conquistar, ele dava toda a atenção do mundo pra mulher. A mulher conversava, ele demonstrava interesse no que ela fala, ouvia, puxava os assuntos que ela gosta. Aí entra no relacionamento, começa a falar só do que ele tá a fim de falar. Começa, a mulher, ela quer falar dos assuntos, às vezes, que são do interesse dela, ou desabafar uma situação ou outra, o cara tá mexendo no celular. Ele só quer falar dos assuntos que são do interesse dele e começa a diminuir essa caixinha da atenção pra mulher. Não faça isso. E ainda dentro desse segundo ponto... Cuidado e desinteresse, é isso? Comunicação, né? A comunicação. A conversa, no geral. Porque ele começa a, de fato, parar de dar atenção à mulher. Entendi. Mas ainda dentro... Por que eu botei esse pilar como comunicação? Porque além dessa falta de atenção que começa a ficar desleixado, tem também a questão da comunicação para resolver problemas. O cara, ele começa a... deixa pra lá. Daqui a pouco passa. Tá puta? Tá brava? Daqui a pouco passa. Aí ele começa a não resolver as pequenas desavenças do dia a dia. Só que isso vai criando uma bola de neve emocional na mulher. Beleza? Então, assim, esses 2 pontos já são assim, ó. Se você não... São coisas que você não pode fazer. Se você não fizer, cara, beleza, já vai, o negócio já vai fluir 70% do relacionamento só com esses 2. Porque eles são os grandes acumuladores de problemas dentro de uma relação. E o terceiro é, de fato, a frequência sexual. Porque por mais que a gente historicamente diga que mulher nega mais sexo, né, e o homem procura mais, mas se o homem, ele começa, tentou uma vez, a mulher negou. Ele começa a negar e o negócio fica... Isso ou não procurar mas também, aí ele né? começava só a ficar puto, porque ele procurou e a mulher negou, não sei o quê, e ele não começa a ver que o sexo pra mulher, ela começa na mente. Né? Ela não começa só na tentativa de, deixa eu botar a mão aqui na sua perereca. Não é isso, não comece assim, inclusive. Né? Então, se ele começa a deixar que essa vida íntima do casal vá por ladeira abaixo, vocês começam a ser o quê? Amigos. Né? Começa a ser 2 amigos e não mais um casal. Então, o homem, ele tem que entender que a mulher, ela o sexo, o desejo sexual da mulher, ela vai começar muito mais no emocional dela. E aí eu até digo, lá dentro da Academia Dominante, que é a minha plataforma de ensino, tem uma aula que se chama Como Fazer a Sua Mulher Te Pedir Sexo Todo Dia. É a aula mais assistida, sacanagem. É uma das. Pode me mandar o link. Porque eu mostro que existem dinâmicas inconscientes que estão acontecendo ali, que estão afastando o casal, que faz, consequentemente, a mulher não querer mais sexo, porque o homem, com a sua testosterona alta, ele é muito mais instintivo e muito mais físico no sexo. A mulher, ela precisa ter um trabalho emocional para que o corpo reaja. E aí o homem, não, ele vai muito na britadeira, né? Ou tô mal pra caramba. Né? O homem, ele faz sexo para relaxar. A mulher precisa estar relaxada para ter relação. Então é o contrário. Então, se o homem não entende isso e assume a responsabilidade dele perante esse problema sexual do casal, a coisa vai desandar. Se ele tá só pensando nele. O homem nele. termina o sexo, libera dopamina. A mulher, ocitocina. A gente é totalmente diferente, não tem como comparar. Então, tipo assim... O cara quer pegar a mulher ali, baixar a calça dela e começar e achar que a mulher tem que estar... É afoito. Né? Assim. Afoito. Ele não tá apaixonado. Tem que ser afoito e apaixonado, Sérgio. Boa. Cadê a pergunta que você ia fazer em cima da... Então, sobre o ponto de comunicação, né? Essa pergunta eu acho que é importantíssima. E essas pequenas desavenças do dia a dia, como que resolve? Olha, eu tenho uma aula dentro da academia que eu passo 12 técnicas. Dá só o docinho e aí não, quem quiser assistir. Eu dou 12 técnicas. Da Mari, porque tem muitas.
Eu tenho 12 técnicas que eu passo nessa aula pra acabar com as brigas e as discussões e esses pequenos problemas dentro da relação. E não só acabar, ou seja, não é só pra quando os problemas já existem. Mas Pra se você evitar. aplicar, também evita esses problemas. Né? Uma das coisas eu digo que não coloca o foco quando aconteceu um problema. Aconteceu uma desavença ali qualquer. O seu foco deve ser, eu vou atacar o problema e não atacar a pessoa. Isso é uma mentalidade, é um ponto de partida. Eu vou atacar o problema, eu não vou atacar a pessoa. Então, vamos dizer que eu e você somos casados, né? Somos um casal. Eu falei com você de uma forma grosseira. Você falou alguma coisa, eu te dei uma patada. Tava lá num dia de TPM, te dei uma patada. Porra, você é uma grossa. Olha como que você falou comigo. Eu não aceito que você fale mais assim comigo. Você está sendo grosso de volta. Guarda essa informação. Se você tem a mentalidade de vou atacar o problema e não a pessoa, eu vou virar pra você e falar assim, ô Mari, olha, eu preciso conversar com você. Cria-se um ambiente, que é uma coisa que eu falo. Não sai falando no calor da emoção. Cria um ambiente. Senta, ó, eu preciso falar uma coisa com você. Em tal dia, em tal momento, a forma como você falou comigo foi uma forma grosseira. E isso faz eu me sentir extremamente desrespeitado. É uma coisa que eu não aceito que aconteça no nosso relacionamento. Você topa nas próximas vezes que alguma coisa te incomodar, você respirar um pouquinho mais fundo e me falar que aquilo te incomoda, e me falar como que você quer que eu haja, como que seria melhor pra você? Vamos fazer esse combinado? Você topa? Isso é comunicação não violenta, né? É Por quê? técnica de comunicação não violenta. Porque quando você fala assim, você tá dando o exemplo daquilo que você quer que ela faça. Porque se você vai lá e dá-lhe um esporro, ou só reclama da atitude que ela teve, você tá fazendo igual. Você tá fazendo igual. Então você não muda a outra pessoa, mas você influencia através da sua própria mudança, da sua atitude. Entende? Então, isso aqui, se você atacar o problema e não a pessoa, muda completamente a forma de falar. Muda-se a intenção, porque você não tá querendo estar certo. Eu digo que numa discussão, você não tem que querer ter razão. Você tem que querer ter resultado. Resolver, exatamente. Qual é o resultado que você quer? Eu quero que minha mulher comece a falar comigo diferente. Eu quero que ela fale de outro jeito. Eu não quero ter razão. Porque muitas vezes, numa conversa como essa, pode parecer que você não tá com a razão. Mas ela mudou o jeito que você queria. E isso é o que importa. E você alcançou a solução. Exatamente. Entendeu? Então, um homem tem que ser focado em resultado. Mas pra isso, precisa baixar um pouquinho o ego, né? Porque a vontade, às vezes, de falar de qualquer jeito, pra mostrar que eu sou foda e que eu não aceito isso, é muito grande. Então, essa é uma das técnicas que eu ensino lá. Mudar essa intenção. Teve uma coisa que eu falei, guarda essa informação, que eu ia falar alguma coisa, agora eu não lembro o que foi, você lembra? Eu falei, guarda essa informação. Porque aquilo me lembrou alguma coisa interessante pra eu falar, mas agora eu não lembro o que era. Esqueci. Gente, pós-parto é uma coisa muito interessante. A gente fica com a memória uma merda. Eu guardei essa questão da desavença. Porque eu acho que isso que alimenta mais, e as pessoas não percebem. Vai desconectando, né? Vai. Quando você vê, aquilo se transformou num monstro eu e meu marido, gigantesco. A gente não deixa passar nada. A gente tem esse acordo, nunca deixar... Porque chega a ser injusto com a outra pessoa. Porque a partir do momento que eu não falo pra você as coisas que me incomodam, você não tem a possibilidade de mudar. Eu não dou pra você a possibilidade de você melhorar. De você servir a mim melhor. De você saber também o que eu fiz de errado naquele momento, assim, por que você tá assim. Aí você começa a criar um comportamento diferente comigo e eu não faço ideia do que aconteceu. Porque tem muita mulher que tem a mania do tratamento mimada, de silêncio. É mimada. Tratamento de silêncio. Eu vou ficar quieta, vou fechar minha cara, que ele é obrigado a saber aí que a atitude dele obviamente aqueles errada. memes que eu adoro da internet. A mulher fala assim, eu vou ficar calada e ele vai perceber que eu tô puta com ele, vai saber. Aí a mulher tá calada e o cara tá assim, nossa, mó paz. Já viu esses memes? Nossa, que paz, ela tá silenciosa hoje, o cara comendo tranquilo no jantar e ela assim, ó. Inclusive, essa é uma das vontades da mulher, né? Ser entendida. A mulher, ela tem uma vontade gigante que o homem tem uma bola de cristal sobre ela, né? Eu digo que essa é uma das coisas que a mulher busca no homem, essa sensação de, cara, esse cara me conhece mais do que eu mesma. Gente, uma das coisas que eu mais dou risada com meu marido é que ele parece que ele consegue prever cada atitude minha e cada fala minha. Eu racho o bico de rir. Às vezes a gente tá numa situação ou outra, ele vai lá e fala o que eu ia falar e, tipo assim, ele acerta muito. Ele fala até a entonação da qual eu ia falar. Aí eu racho o bico de rir, porque realmente a mulher, ela se sente extremamente segura quando ela vê que o homem entende ela, conhece ela mais do que ela mesma. Porque quantas vezes a mulher, pelas suas oscilações hormonais, a mulher não se sente insegura. Ela mesma não sabe o que ela quer. Toda mulher já falou isso. Nem eu sei o que eu quero. Uma hora eu tô de um jeito, daqui a pouco eu tô de outro. Quando perguntaram como é que eu faço pra entender as mulheres. Nem elas se entendem às vezes, gente. Só compreenda então, ela. Então, quando o homem sabe fazer essas leituras da mulher
e ter até essa capacidade de previsibilidade sobre as atitudes dela, isso traz uma segurança muito grande pra mulher. Ela se sente extremamente segura ao lado desse homem, porque ela sabe que ela pode relaxar e ficar em paz, que ele tá tomando a frente das coisas, sabe? Você é muito professora, né? Eu quero fazer todos os teus cursos. Obrigada. Entra na Academia Dominante, que é uma plataforma que... Você lança conteúdo toda semana lá, né? Isso. Conteúdo novo toda semana. Link tá na bio dela, provavelmente deve estar. Não sei, Tem, né? tá lá. Passa Tem muita que estar, né, segurança. gente? Passa muita segurança. No Instagram dela tem muito conteúdo legal também. Você aproveita e já, quem não segue aí, que tá no episódio, pode seguir. É o quê, Mari? @Marivabo? Isso. Mari R. Vabo. Mari R. Vabo. Tem alguma pergunta pra ela na mentoria grátis que tá fazendo pra gente encerrar, ou eu posso fazer a última pergunta? Não, eu vou deixar você fazer a última pergunta, porque eu até fiquei mais calado, porque eu tô aprendendo tanto aqui. Tô aqui refletindo, né? Maravilhoso. Imagina. Mas, Mari, Maravilha, pra Deus. fechar aquela clássica que todo mundo fala, de fato a mulher não gosta de um cara bonzinho, ou o conceito de bonzinho é um conceito muito... um conceito que depende do bonzinho. Não, e também, o que é um cara bonzinho? Exato, porque o conceito de bonzinho é relativo. Bonzinho pode ser um cara empático, um cara sociável, um cara legal, ou um cara frouxo, trouxa, mas... É porque quando a gente fala do bonzinho que as mulheres não gostam, a gente pensa no bonzinho... é o bonzinho que é o cara trouxa, que entrega Exato. tudo logo de cara, é o cara que não avalia a mulher quando ele conhece ela. Ou que tá disponível pra fazer tudo, É o fica cara ali... que dá benefício antes da hora, que eu falo que é uma das regras do homem dominante. Ele não entrega benefício antes da hora, ele respeita mulher cada também. etapa da relação. Cada etapa. Então, se é ficante, é ficante. Como que se trata uma ficante? É namorada? Como que se trata uma namorada? A É esposa, noiva. Como que se trata uma noiva? Como que se trata a sua esposa? A gente tá Respeita cada anotando. etapa e não entrega benefícios antes da hora. Porque o bonzinho que a mulher não gosta, geralmente é o cara que entrega tudo logo de cara, porque desesperado, porque é a última Coca-Cola do Emocionado. deserto que eu não posso perder. Aí, meu amigo, vai dar ruim, entendeu? Esse bonzinho, ele não dá certo. Mas não é porque... então eu tenho que ser ruim, Mari. Tem um negócio que eu falo. Eu falo assim, porque mulher gosta então é de cafajeste. Então eu vou ser cafajeste, porque a mulher gosta do cafajeste. Eu falo assim, vocês são tão trouxa, vocês são tão pau mandado de mulher, que você é capaz de mudar o seu caráter, os seus valores, só pra agradar a mulher. Só pra ser aceito por mulher. Você Muito bom. consegue querer distorcer os seus valores, o seu caráter, pra se tornar um cafajeste ruinzão. Pra ver se encontra Porque uma já mulher. que é isso que as mulheres querem, então eu vou ser esse cara. Cara, você é tão merda que você não... Tá vendo como que o seu problema tá aí dentro mesmo? Porque você não tem base Essa de foi valor sensacional. firme. Pega um Cara, corte, muito faz bom. um corte, salva um minuto aí, que essa dessa da Muito Mari tem que bom. rodar o mundo. É verdade. Mas você tá É entendendo? verdade. Pô, então, mas o que eu mais vejo é isso, meu filho, olha só. No mundo, o que existe mais? A areia ou diamante? Mário, areia. O que vale mais? Diamante. Pois é. Então, as pedras preciosas, elas realmente têm em menor quantidade. Mas é o que vale. Então, para de focar na areia, foca no E se diamante. você for Mas não você mesmo, Você vai distorça. achar uma pessoa... Até porque se o cara for Adequada e boa. cafajeste, ele pode até conquistar várias mulheres. Mas um cara cafajeste vai conquistar uma mulher E no dependente fundo, emocional, uma mulher E fragilizada. aí ele uma acaba mulher... conseguindo mulheres, não de fato conquistando uma boa Exato. mulher. Então, assim, foca no diamante e para de ficar perdendo tempo com areia. Adorei. E ainda pior, ainda distorcendo quem você é só pra ser aceito por mulher que nem vale a pena. Eu adorei. Já você vai ser soterrado. Adorei. Mário, eu quero te agradecer, tá? A participação. obrigada. A gente adorou, foi um bate-papo maravilhoso. Muito conhecimento, já sabia que você ia entregar muito. Sérgio Imagina. Amor fez várias anotações, né, Sérgio? Você é outro homem depois desse Não, episódio. eu tô encantado, sério. É meio Eu te falei que eu só ia anestesiado, trazer potência pra essa edição especial sua. Porque, não, nossa. É nossa. Nossa. Eu vou te falar, sabe, porque tem coisas que são tão óbvias que você ouve e você fala, "Pô, como eu sou tão tapado, né?" Então, O óbvio obrigado. precisa ser dito, né? É E verdade. ela traz de uma forma muito prática. Tem Assim, propriedade. é muito Imagina, didática. gente. Mais de essa 30 mil coisa. alunos. Nem eu sei como eu cheguei aqui. Não, É Já que misericórdia você divina acredita mesmo. em Deus, eu vou te falar exatamente. Muito bom. Eu Misericórdia acredito que divina. a gente passa, sabe? Você recebe e passa, assim, uma. Eu falo assim, Ju, e sério, é imerecido. Porque eu tenho minhas falhas, eu também tenho meus erros, eu também tem coisas que eu todos os dias estou lapidando. Então, Deus é misericordioso mesmo. Mas Sim. com fé a gente no meu caso chega também. lá. No meu caso também. Acho que de todos nós, né? A gente que verdade. acredita em Deus, a gente sabe Verdade. que vem de algum lugar maior. Adorei. Obrigada mais uma Parabéns. vez. Parabéns pelo trabalho seu também, maravilhosa. Deus abençoe que vocês Amém. prosperem cada vez mais. E uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, eu vou falar para vocês,
é que eu desejo que pra você, Sérgio, pra você, Ju, que todas as suas decisões sejam guiadas pelos seus sonhos e nunca pelos seus medos. Muito bom. Ótimo, sensacional. Muito bom. E se vocês gostaram do episódio, gente, curte, compartilha, coloca uns comentários aí pra gente entender o que vocês gostaram mais, o que vocês querem. Se tiver dica de alguém também pra gente trazer aqui pra falar de relacionamento, dê dicas pra gente. E sigam a Mari e entrem na Academia Dominante, pô. Que o mundo tem que melhorar, a gente tem que ter mais homens bem trabalhados emocionalmente. Então, o trabalho dela é um bem geral. Quando a mulherada às vezes pergunta, mas por que você fala para os homens? Por que você não fala para mulheres? Eu falo assim, fica tranquila, eu tô cuidando dos homens pra gente. É, exatamente. Eu tô resolvendo um problema pra vocês também. É verdade, é verdade. Serginho, Pessoal, a gente volta no próximo Afoitos e apaixonados. com muito mais conteúdo. Mais um convidado especial. Um convidado especial. E você curta, compartilhe para a gente dominar o mundo.